meu Senhor, Senhor da minha vida, minha alma arrependida, suplica o teu amor. Quanto pequei, ó meu Senhor, Senhor dos universos, escute nestes versos o meu canto de dor. Farei a dor sorrir, serei amigo e irmão. Eu quero construir a minha redenção. Deixa-me retornar, não me negues a vida. Preciso balsamizar a minha alma ferida. Acolhe-me em teus braços, serei teu filho amado, seguindo os teus passos, humilde e renovado. Convidamos agora o nosso irmão Alexandre para que nos traga os ensinamentos da noite. E mais uma vez agradecemos a ele pela colaboração. Obrigado, Alexandre. Boa noite. Fazia tempo que você não cantava essa, né, Domingos? João Cabete? Né? João Cabete. Linda essa música. Gente, hoje eu trouxe para vocês os benefícios da prece. A gente está chegando aí, né, perto de Natal e todo mundo já fica um pouquinho mais feliz, mais próximo do nascimento de Jesus, né? Mas nada mais importante, né, do que a gente saber a importância da prece, né? Com tantas coisas que a gente tem visto, né? Tantos casos de infelicidades de irmãos nossos, né, que tiram a própria vida, e às vezes uma oração bem feita poderia pelo menos desviar seus pensamentos. Ele saiu daqui, tela. Então, nós temos em primeiro lugar, né, algumas condições para que uma prece seja bem feita, né? Nessas condições, a gente pode dizer não à evidência. Não à evidência é a nossa evidência. A gente fazer uma prece nos colocando em evidência. Quando a gente fala em evidência, no sentido de, talvez, querer aparecer ou fazer um certo exagero, né? Mas vocês vão entender lendo essa passagem de
de Jesus. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nessa passagem aí de Mateus, Jesus está se referindo aos fariseus. Os fariseus eram um povo que eles se dedicavam a estudar as leis, o Alcorão, e eles eram muito daquele tipo que a gente diz hoje: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então Jesus ele critica esse tipo, né, de oração, porque eles gostavam muito de aparecer quando faziam suas orações. Ou então a gente pode também dizer, na parte de evidência, aquele tipo de oração assim: Senhor, eu sou tão bom, mas eu gostaria de pedir pelo meu irmão que está... Eu não preciso de nada, eu estou ótimo. Isso é a gente se colocar em evidência. Não sei se o exemplo foi, mas dá para entender isso, né? Mas tu, quando orares, continuando essa passagem, tá? Entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Esse outro trechinho quer dizer o seguinte: para a gente fazer uma oração, para a gente se conectar com Deus, a gente não precisa ter um lugar específico. É claro que às vezes um lugar específico, como um centro, uma igreja, acaba acalmando a pessoa e levando a pessoa a se concentrar naquele momento, mas não é uma coisa necessária. A verdadeira oração é aquela tete a tete com Deus, com Jesus. Você conversa com Ele, e não precisa ser de maneira difícil. Muita gente fala: eu não sei rezar, é difícil rezar, fulano fala palavras tão bonitas, eu não sei. Palavras bonitas não interessam muito, o que interessa é a sinceridade do coração na oração. Continuando: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Os gentios, né, só para a gente relembrar, eram pessoal, eram tribos, eram chamados, né, de gentios, tribos que não eram judeus. Então, e eles tinham por hábito fazer como mantras, repetições. Então ele está dizendo nesse sentido: não faça como os gentios, né? Que as repetições, na verdade, fazem com que a gente fique uma oração mecânica. A gente não pensa no que está falando e muitas vezes não dá até liberdade de pensar em outra coisa, né? Fazendo a oração mecânica. Então, basicamente, as condições, né, seriam sem exageros, e mais qualidade e menos quantidade. Mais vale meia dúzia de palavras do que uma oração inteira sem a gente estar sabendo o que está falando. Numa preparação para uma oração, né, a gente tem que primeiro... parece que eu estou passando uma receita e fala: meu Deus, como é difícil orar, mas isso se torna instantâneo na vida da gente, tá? A gente pode fazer primeiro uma análise e um perdão das faltas do nosso próximo. Aquela pessoa, não precisa ser um próximo conhecido, um parente, né? Aquela pessoa que no supermercado nos deu um empurrão, às vezes a gente já olha feio, né? Talvez a gente não pense que aquela pessoa talvez está passando por um momento ruim também, né? Então a gente, no momento da oração, se a gente pensar em perdão ao próximo, seja ele qual for, a gente já está purificando os nossos pensamentos para a gente fazer uma oração. Uma outra condição a gente purificar o coração, né, e examinar-se, né? Porque muitas vezes a gente faz aquela oração meiga, bonita, tal, mas a gente também passou um dia e foi aquela pessoa que empurrou o outro na fila do supermercado, ou foi aquela que xingou, né, no trânsito e tal. Então a gente fazer uma autoanálise e um auto-perdão também, porque a gente também vive errando, né? Aqui nós temos uma passagem que é uma passagem muito bonita, que é o chamado de Mateus, quando Jesus encontra Mateus
e o chama para segui-lo, mas preste atenção bem no que ele diz, né, sobre os dois tipos, que é o fariseu e o Mateus. Ele era cobrador de impostos, chamado publicano na época. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um cobrador de impostos. O fariseu orou: Deus, eu o agradeço por não ser como os outros homens, ladrões, adúlteros ou este cobrador de impostos. Mas o cobrador de impostos nem olhou para o céu. Ele disse: Deus, tenha piedade de mim. Sou pecador. Deus abençoou o cobrador de impostos, não o fariseu. Aquele que se glorifica será humilhado, e aquele que se humilha será glorificado. Mateus, venha. É bonito, né? Mateus falou poucas palavras. Deus, tem de piedade de mim, né? É uma oração. Já o que eu falei da evidência, aí foi melhor exemplificado, é que o fariseu começa a oração dizendo: Deus, eu agradeço por eu não ser um publicano. Então ele já está se colocando em evidência: eu sou melhor do que ele, né? Então isso é o não a evidência que fica melhor explicado. A gente também, para que tenha a eficácia da prece, tem mais uma passaginha ali, né? Por isso vos digo, todas as coisas que vos pedirdes, orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Isso está em Marcos, tá? Deus sabe das nossas aflições. Ele sabe tudo o que estamos passando. Porque muitas vezes, eu inclusive já passei por isso, e geralmente quem passa uma aflição inesperada de uma hora para outra, né, acaba falando isso, né? Ora, alguém fala para você, ora, eu dizia isso, minha esposa está rindo e é verdade. Você acha que Deus não sabe o que eu estou passando? Isso, no fundo, é orgulho a gente não pedir ajuda também. É lógico que Deus sabe o que a gente está passando. E o nosso livre-arbítrio? Se a gente não quiser ajuda, se a gente não pedir ajuda, Deus está pronto a nos ajudar através dos seus mensageiros, através dos nossos anjos da guarda, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. É como se às vezes o nosso anjo da guarda ficasse desesperado para nos ajudar, mas de mãos atadas, porque nós não estamos sintonizados, nós não estamos pedindo, nós estamos orgulhosos muitas vezes, né? Uma outra é a condição do porquê orar. Como a gente vinha dizendo, né? Quando a gente faz uma oração, a gente consegue fazer, só pelo simples fato de saber o que está falando, de maneira simples, né, conversando com Deus, a gente já está afastando maus pensamentos, outros pensamentos que nos levariam a uma ruína. Sem dizer que a oração, quando a gente faz ela bem feita, com aquelas condições, a gente já tem o perdão no coração, a gente pode orar pela gente, por um ente querido, encarnado ou desencarnado, né? A gente faz essa conexão. Foi por isso que eu pedi para a Dani ler no começo, né, para falar daquela corrente fluídica que a oração é capaz de fazer. Devemos aceitar nossos problemas como desígnios de Deus? O que quer dizer isso? Às vezes a pessoa fala assim: ah, Deus quis assim. Deus não quer nosso mal nunca, nunca. Deus não colocou ninguém aqui para sofrer.
É lógico que existem leis imutáveis de Deus. A gente tem algumas expiações pelas quais a gente tem que passar. Mas Deus, como Pai maior que é como todo pai em casa, que é o melhor para os seus filhos. Então, a maior parte dos nossos sofrimentos nós mesmos causamos. Nós criamos os nossos obstáculos. E muitas vezes a gente se enfia nele e não consegue sair por conta de não ter um domínio e um equilíbrio mental, né, para fazer esse tipo de coisa. E que a oração ajuda e muito. Tudo que pedirmos será atendido. Se eu orar com fé e pedir para ganhar na Mega Sena, Deus vai me dar? Talvez até dê. Se isso for para ser bom para o meu progresso espiritual. Se ele tiver fé em mim também, de que eu não vá me perder, porque o dinheiro faz com que a gente se perca. Então, tudo que a gente pedir, a gente vai ser atendido, mas não no sentido que a gente pensa. Ó, eu quero curar essa minha perna aqui, que eu tô com problema faz tempo. Só que a gente está fazendo a nossa parte. O médico pediu para fazer uma fisioterapia, a gente foi fazer. Não, mas eu tô orando com fé. E a nossa parte, a nossa ação? Deus quer a nossa ação. Ele vai ajudar. De que forma? Bons conselhos, coragem para ir fazer a fisioterapia, por exemplo. Né? A gente ficar com aquele pensamento, né, sempre de que a gente vai ter um progresso na cura, seja do que for. É a nossa mente que manda de acordo com a nossa vontade. Então, de que forma Deus nos atende? É dessa forma, né? Com conselhos, com a espiritualidade amiga perto de nós. É a famosa, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. É necessário que aprendamos a nos ajudar em primeiro lugar, que é a história da ação, né? A gente tem que fazer por nós primeiro. Né? Lógico que a ação da oração, ela vai nos auxiliar e muito. É uma das melhores e maiores ferramentas que Jesus nos ensinou aqui a fazer, é orar. E ele fez isso o tempo todo. Conversava com o Pai o tempo todo. E até na hora, né, da sua crucificação, ainda ele fala uma pequena oração. Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. É um pedido a Deus de coração dele. O que estamos fazendo para contribuir com os nossos sofrimentos ou com a nossa melhora? É uma análise que a gente tem que fazer, né? Deus nos quer agindo e com vontade. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é muito famosa. Muita gente lê ela aqui porque fala exatamente da vontade. Domingos sabe ela de cor, né, Domingos? Questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha que resposta. Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. É difícil da gente ouvir, mas é verdade. Né? Acontece com todo mundo, comigo. Os esforços na hora da gente fazer, a gente adora pedir, mas para fazer esforço a gente é terrível. E tem um pequeno conto de um sábio que mostra bem o que é o esforço e o que é a pessoa que só pede. Acho que já vai tocar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava,
recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que pedra que rola não cria limo, sugerindo alterações de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Ficou bem claro, né? A gente precisa se mexer também. De que forma que acontece a ação da prece? Assim como tem nesse desenho aqui, ó, à medida que a gente está sintonizado com o mais alto, com a espiritualidade, numa oração, fazendo aquele exercício, né, que com o tempo é uma coisa instantânea para a gente faz como se fosse uma corrente fluídica. A gente pode transmitir uma oração para um desencarnado, um ente querido que já desencarnou, para outro encarnado, a conexão também com a espiritualidade amiga que está por perto da gente. É uma corrente fluídica que a gente consegue fazer essa ligação. O fluido cósmico universal, que eu não sei se todos aqui já ouviram falar, até pouco tempo atrás a ciência conseguiu comprovar, quando teve a fusão dos dois buracos negros, há pouco tempo atrás, que todo o universo está dentro de um material que eles desconhecem, a ciência, mas já perceberam a existência, que é o fluido cósmico universal, que já desde de Allan Kardec já falava-se sobre isso. Todos nós estamos envolvidos nesse fluido. Imagine o seguinte, nós não temos ondas de rádio, TV, elas não viajam pelo ar. Os nossos pensamentos viajam também, porque nós estamos todos mergulhados, a Terra, o universo, no fluido cósmico universal. Imagina como se todo mundo estivesse dentro de uma gelatina. Uma gelatina que obviamente a gente não percebe, mas toda gelatina, quando a gente bate uma colher, a onda, né, são as vibrações. Então a gente consegue passar nessa viagem através do fluido cósmico universal. E de que maneira que Deus nos ouve? Nós temos em volta de nós, apesar de Deus estar em todas as partes, temos a espiritualidade que sempre está presente, principalmente se a gente tem oração, perto da gente, bons pensamentos. Nós temos o nosso espírito protetor, anjo da guarda, conhecido pela Igreja Católica, mentor e tal, sempre está perto da gente. Quando a gente se propõe a fazer um pensamento desse, seja para um pedido em oração, o primeiro a escutar é o nosso protetor que está com a gente. E isso eles recebem como antenas e vão repassando esses pensamentos um para o outro através de toda a espiritualidade que Deus coloca sempre para nos acompanhar. Então isso acaba reverberando, né? E é dessa forma que acontece a comunicação mental. Isso de uma maneira bem simplória, tá, gente, de falar. Eu tenho um vídeo aqui, para a gente não entrar muito numa física, porque isso tem a ver com física. Esse vídeo explica todos os corpos no universo, desde um pequeno grão de areia até as estrelas, passando pelas plantas, os animais, os seres humanos, todos os corpos emitem energia eletromagnética. Isso acontece porque os corpos são formados por átomos, e esses átomos contêm elétrons que vibram e geram um campo elétrico.
Carga elétrica em movimento produz um campo magnético, emitindo a energia eletromagnética. O que diferencia os vários tipos de energia eletromagnética são a frequência e o comprimento da onda em que ela é transportada. Para classificar essas faixas de energia, nós usamos o espectro eletromagnético. Aqui, nessa extremidade do espectro, temos os raios gama, com altíssima frequência e baixíssimo comprimento de onda, comparável ao tamanho de um núcleo atômico. Chegamos na outra extremidade do espectro, onde estão as famosas ondas de rádio. Elas possuem grande comprimento de onda, com dimensões comparáveis ao tamanho de um edifício. Podem transmitir vários tipos de informação, como áudio, vídeo e dados. Bem, toda rádio funciona com os princípios da radiodifusão, ou seja, a transformação de informações em ondas eletromagnéticas que serão enviadas por uma antena transmissora para uma ou várias antenas com receptores que vão decodificar essas ondas, transformando-as novamente em informações. Todo o som captado pelos microfones e também os arquivos sonoros como CDs, discos e MP3, todas essas informações são convertidas em impulsos elétricos e enviados para um aparelho chamado transmissor, que vai gerar oscilações ou ondas eletromagnéticas de uma determinada frequência de rádio que são emitidas pela antena lá fora. E essa determinada frequência é aquela que a gente sintoniza? Exatamente, Marina. Essa é a frequência da rádio. Nada parecido com a nossa sintonia, a nossa vibração, que o Espiritismo sempre fala, né? Então, eu quis colocar muito esse vídeo porque ele explica pela ciência, e a gente é igualzinho, nós somos feitos, essas cadeiras são feitas de átomos, moléculas, que têm elétrons que estão vibrando o tempo todo, né? Então, isso gera sempre um campo eletromagnético. E o nosso pensamento da mesma forma. Quando a gente dedica muito um pensamento a uma determinada coisa, a gente consegue vibrar por aquilo e muitas vezes a gente consegue fazer até acontecer. Lógico que a gente sempre fala, com a permissão de Deus, né? Então isso, infelizmente, gente, a gente tem que usar para o bem, né? Mas infelizmente acontece para a gente atrair um obsessor. Isso, infelizmente, acontece para a gente acabar atrapalhando até sem querer a vida de alguém por conta de vibrações eletromagnéticas que a gente emite, né, de qualidade inferior. E a oração nos coloca em qualidade superior. Algumas considerações só, né, é isso que eu acabei de falar, todo o universo é feito de elétrons em constante movimento, e a frequência e o comprimento de onda que ele comenta ali, tanto naquelas antenas que mostra numa rádio, como acontece com a gente, em oração, seja lá como for, tem que vibrar na mesma frequência para que um receba e o outro, para que um transmita e o outro receba. Vejam bem, vibrar na mesma frequência. Aí é que está a diferença entre boas vibrações e vibrações, vamos dizer, de baixa frequência, de outro nível mais baixo. Se a gente está vibrando com raiva, com rancor, com quem que a gente vai sintonizar? Obviamente com quem está na mesma situação, encarnado ou desencarnado. E pode ver que a gente, mesmo encarnado, às vezes sintoniza, os iguais se atraem. É incrível, por conta de sintonia, tá? Da maneira que a gente vai treinando e vai trocando de sintonia, a gente troca a estação do rádio, a gente começa a sintonizar com a espiritualidade amiga, começa a sintonizar com outro lado da história, né? Frequência e comprimento de onda. Isso é só para dar uma leve explicação. O comprimento de onda, ela vem dessa crista até aqui embaixo. Então ela pode ser tanto larga, assim como está indo na luz, né? Ou pode ser uma frequência mais assim, ó. A frequência é quantas vezes ela vai vibrar. Então vocês concordam que uma onda de uma amplitude mais suave até nos representa uma oração, e já aquela onda de raiva a gente já vai, tá? E as duas coisas não se unem, não tem como. Vocês veem que isso é da física, são dois desenhos completamente diferentes. Vendo? Ó?
Por isso que tem que ter sintonia e transmissão igual. Bom, por que atraímos então os infortúnios para as nossas vidas? Agora ficou claro. Por que, como disse aquela mensagem do sábio, nós criamos os nossos obstáculos, nós criamos os nossos problemas? Começa pela nossa vibração. Não tem como a gente atrair coisa boa pra gente pensando, minha vida só dá errado, minha vida é todo não tem jeito, Deus quis assim, entendeu? Agora, por outro lado, se a gente começa a vibrar e sintonizar, a gente começa a atrair coisas boas para a nossa vida também. Principalmente se a gente pedir ajuda de Deus. Como a prece nos ajuda? Nos coloca em sintonia com Deus, que tem vibrações semelhantes, desvia maus pensamentos. Na verdade, a gente pensa, né, que os espíritos bons que estão perto da gente nos afastam do mal. Na verdade, eles não afastam a gente do mal. Eles afastam os pensamentos que nos levariam ao nosso próprio mal. Então, é essa ajuda que eles dão. Porque se eles afastassem, eles estariam interferindo no nosso livre-arbítrio. Então, se você pede com fervor para que seus pensamentos, né, vão para o outro lado, eles vão te ajudar a desviar esses pensamentos. Mas a decisão continua sendo sua. Somos nós os autores das nossas aflições. Deus recompensa a intenção, devotamento e fé, que o vicioso não consegue ter. O vicioso, aquela pessoa cheia de vícios e tudo mais, ela não consegue fazer todos aqueles exercícios que a gente falou no começo, né? Principalmente perdoar, né? Uma pessoa cheia, vícios que eu falo é vício de egoísmo, né? Esse tipo de vício, né? Então é difícil para uma pessoa dessa. Por isso que a humildade, a não evidência, né, nossa mesmo, agrada a Deus. E, mais importante de tudo, devemos entender o que dizemos na oração, né? Coisa simples, conversar com Deus. Olha, Deus, hoje o meu dia não foi tão bom, eu fiz isso para o meu irmão, eu gostaria de pedir perdão, esse tipo de coisa, sabe? Uma conversa já é uma grande oração. Aí eu fiz uma brincadeira, checklist das causas das principais aflições nossas. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas exigências vitais, não sofreríamos doenças provocadas pelos excessos. Tá bem bonito aí, mas dá pra gente resumir em comer demais, beber demais, né? A gente provoca os nossos próprios excessos. Dormir demais, tudo demais não faz bem. Aliás, acho que a deusa Samu, ela usa uma frase que é muito legal. É mais do mesmo, ela fala. Você já viu ela falar isso? Tudo para a sua vida, mais do mesmo. Se você ora, você vai ter mais do mesmo. Se você pragueja, você vai ter mais do mesmo. É sempre mais do mesmo. E você dorme demais, né? Você vai ter mais infortúnios. Se limitássemos nossas ambições, não teríamos ruína. Não que a gente não deva ter ambições. Sim, mas a ambição demasiada, a gente passa por cima das pessoas, passa por cima de valores, né? Então nos impede também. Se não subíssemos mais alto que podemos, não recearíamos a queda, né? Exagero, né? Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho ferido. O humilde não tem orgulho. Se ele tivesse orgulho, ele não seria humilde, né? Então, logo, se ele é humilde, ele não tem orgulho ferido. Isso não acontece, olha que maravilha. Mas quem é que consegue uma situação dessa? É com muito treino, muito treino. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes ou invejosos. Maledicente, falar mal do outro, né? Inveja. Se a gente praticasse a caridade, da mesma forma que fala do humilde, aquela pessoa verdadeiramente caridosa não pensa em maledicência, não tem inveja, né? E aqui é um exemplo típico no mesmo videozinho, como a gente não deve fazer uma oração e no finzinho como a gente deve fazer uma oração.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Os pão nosso cada dia da hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Que assim seja. Oi. Ei! Desculpa. Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí. Que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites. Não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Que isso, cara? Tá diminuindo a gente? Suas palavras, parça. É sobre isso que eu queria falar. Você tava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não tava nem prestando atenção no que tava dizendo. Seu pensamento tava entre a azia que você tá sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio um absurdo, tu viu o preço? É, veio mesmo. Foi. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. Vocês não... João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Mas com as suas palavras mesmo. Eu não consigo, não sei, não adianta. Bom, então tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. Até. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Podia ter passado mais tempo com ele, ter levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito, que eu não fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais para frente a gente pode até se encontrar, né? Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. É, que assim... Opa, peraí. Então o que eu fiz foi uma bela prece. Oh, que coisa fofa! Até me emocionou. Caraca. Fazer prece. Mas os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Ali, minha filha. Ah, não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaíno. Aí não, né? Não deixava. É bem, né, resumidinho o que a gente falou desde o começo até o fim, né? Gosto muito desse vídeo. Então, gente, renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus. Letra linda, né? Pra gente já colocar o pensamento calmo pro passe, quem precisar do passe. Eu agradeço muito a atenção de vocês, viu, gente? Boa noite.